I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. E a gente prometeu nós dois, diante de Deus. Oi, eu sou Sulamita Brito Grangeiro. E o Matheus Grangeiro. E esse vídeo a gente vai contar como a gente se conheceu, como tudo aconteceu, como tudo iniciou, né? Pra vocês que não sabem, eu morava no interior e ele na capital. No caso de Pernambuco. De pra quem Pernambuco. não sabe. Isso. Ela de Gameleira, aqui em Pernambuco, e eu Recife, capital de Pernambuco. Isso. A forma como a gente se conheceu foi bem assim, clichê, porém não tão clichê pra gente, porque a gente Foi nunca... clichê? É, uma história meio que clichê. Eu acho que não, meu. Não acha não? Não. Eu acho. Eu acho que é um pouco meio... Tá, pode ter Diferente. sido. É. Vocês vão entender. Eu estava pretendendo fazer faculdade e consegui a bolsa de estudos para fazer o curso de administração. Nisso tudo, eu falei com a minha prima que estava procurando emprego e perguntei se ela não conhecia alguma empresa que estava pegando pessoas para trabalhar, para mandar meu currículo e essas coisas, sendo que eu morava no interior ainda. Isso. E aí, o que aconteceu foi que ela me falou que a empresa que ela fazia parte, ela estava procurando pessoas na área da redação que gostassem de escrever, se escrevesse bem para trabalhar produzindo os artigos. Eu já tinha um blog há muitos anos, minha prima me acompanhava há muitos anos e ela amava a minha forma de escrita, sabendo ela e sabendo eu que eu tinha que melhorar em algumas coisas, questão de norma culta do português. Mas ainda assim, escrevia super bem. E aí ela perguntou se eu queria fazer o teste, porque se eu gostasse eu poderia ficar, né, trabalhando lá, se eu fosse aprovada, claro. E aí eu disse que sim, e no dia seguinte, se eu não me engano, não lembro quanto tempo foi, eu fiz o teste, consegui a vaga e comecei a trabalhar nessa empresa que é de jornalismo digital. Então, a empresa que meu marido insistiu que eu falasse, que eu trabalho, é a Grid Media. É uma empresa maravilhosa. E aí, eu comecei a trabalhar na Grid Media como redatora. Inicialmente, pegando alguns textinhos, depois fui aumentando conforme as minhas habilidades de escrita, porque era uma coisa bem diferente daquilo que eu fazia, até o estilo de texto, as normas, as regras, tudo era muito diferente. Eu nunca tinha feito nada do tipo. Então, mas mesmo assim, graças a Deus, deu tudo certo. Foi dando tudo certo, as coisas foram caminhando. E aí, por coincidência do destino, eu comecei a trabalhar na mesma empresa que ela, no mesmo ano que ela, só que um mês ou foram 2 meses antes. Eu comecei em janeiro e ela foi em março, não foi? Foi. Pronto, foi. Eu comecei em janeiro, ela começou em março, na mesma coisa. Eu era estagiário de redação. Ou seja, eu era o estagiário. Mas eu não fazia café. Café eu não fazia não. E o café já vinha pronto. Então, é isso. E aí eu comecei como estagiário lá, fazia os textos, redigia, mesma coisa que ela fazia. Detalhe, ele estava estudando para jornalismo. Isso. Por isso que ele estava estagiando. Eu estava na faculdade de jornalismo naquela época. Era o meu último ano de jornalismo. Eu estava no 7º para o 8º período. E aí eu estava procurando estágio, não encontrava, consegui encontrar esse. E até hoje eu estou nele. Eu ainda estou no meu primeiro emprego, sim. E aí eu comecei a vir o estagiário de redação e futuramente, 1 ano e 3 meses depois, mais ou menos, eu deixei de ser estagiário e fiquei como editor. Eu aí subi lá. que tá a história. Aí começa. Veja como Deus é maravilhoso, né? Ele virou editor e, por incrível que pareça, de tantos projetos da empresa, justamente do projeto que eu estava escrevendo, ele passou a ser editor. Então ele passou a ser o meu superior, o meu chefe. E antes disso a gente não se conhecia. Não. Porque ela trabalhava em home office na cidade dela, em Gameleira, e eu trabalhava no escritório em Recife. No escritório da empresa Grid Media. E a gente não se conhecia. O máximo era eu escutava o nome dela umas 2, 3 vezes. Então, normal, gente. Normal. Tipo, a redatora Sunamita entregou o texto? Não, sim. Eu escutava, eu não sabia nem quem era, porque eu não tratava dos textos dela. Era uma colega de redação.
Só isso. Uma colega desconhecida, que você É. sabia o nome. Pronto, era tipo uma colega de uma filial. Era isso. A gente não se conhecia, a gente nunca tinha trocado uma palavra sequer com um outro por mensagem nem nada. Nem sabia que ele existia. Pois é. E aí, o que aconteceu em seguida foi que ele passou a trabalhar comigo. E a história vai começar agora. Foi. Ela olhou pra minha foto, se apaixonou e veio atrás de mim. Basicamente foi isso. Meu Deus, que mentira. Deixa eu estar vendo, né? Quando se apaixonar, Depois. depois. Tá bom, vai, conta. Tá. E aí, eu virei o editor dela e eu tinha que mandar aquela boa e velha mensagem de copia e cola pra todo mundo me apresentando. Porque agora eu ia ter uma equipe, que eu tinha que gerenciar a equipe, tinha que fazer pautação, fazer correção de textos, enfim. E ela era uma das redatoras da minha equipe. E aí eu tinha que mandar o textinho dizendo: oi, eu sou o Matheus fulano de tal, tô começando agora na edição, vamos trabalhar juntos, essas coisas. E aí eu mandei pra um, mandei pra outro, e aí eu gostava de ver a foto de quem era a pessoa, para traçar mais ou menos como poderia ser a personalidade daquela pessoa, saber como poderia me comportar com aquela pessoa melhor. Se eu visse que era uma pessoa muito extrovertida, eu poder brincar mais com ela. Se fosse uma pessoa muito séria na foto, eu seria mais direto, mais profissional possível. Não que eu não fosse profissional com quem ri, mas sabe, dá pra brincar, tirar Se adaptar a cada pessoa. E aí eu fui vendo, esse fulano aqui ele é mais sério, eu vou ser mais direto com ele. Aí quando eu vi a foto desta mulher, a flecha do cupido veio. Foi instantâneo. Foi literalmente amor à primeira vista. Eu, pela foto, eu nem via, eu vi a foto dela, eu disse: meu Deus, eu vou casar com ela. Esse foi o meu primeiro pensamento quando eu vi a foto dela. Eu vou casar com essa mulher. Deus do céu. Não, pior, nessa época eu estava em outro relacionamento. Né? Verdade. Antes que comece a tirar as pedras, quando eu descobri que ela estava em um relacionamento, não, na verdade não. Durante todo o período da apresentação, até descobrir que ela estava em um relacionamento e até ela acabar o relacionamento, eu não falava um oi com ela que não fosse extremamente profissional, que não fosse: olha, preciso de tal coisa tua, tal coisa está errada, tem como tu ajustar, por favor? Era só isso. Só. A única conversa que a gente tinha era de trabalho. E era para consertar algo que eu tinha feito de errado, ou passando novas regras para mim. Ou tirando uma dúvida: isso aqui, eu pego onde, eu escrevo como, para ele. Mas da mesma forma como eu tratava todos os outros editores que passaram por mim, que foram 2 meninas e um rapaz vago bem rápido, que sumiu rápido, foi o quê? 3 dias, eu acho. E aí depois veio ele. Então, assim, normal, relacionamento de trabalho normal, zero intenção, zero da minha parte. Da parte dele, ele falou que ele se apaixonou e tal, mas ele ficou na dele porque ele estava separando essa questão do sentir com o profissionalismo. Então ele não, até porque não sabia nada sobre mim, não tinha nenhuma amizade comigo, não me seguia em rede social nenhuma, tinha tudo isso. Tinha descoberto a existência dela naquele momento. Então eu não vou ficar andando em cima de uma colega de trabalho no minuto que eu, consegui um cargo novo. É antiético, antiprofissional isso, obviamente. Sim. E aí o tempo passou, muita coisa aconteceu comigo, inclusive o relacionamento que eu estava terminou. E depois ainda entrei em outro relacionamento super curto e totalmente um erro. E aí terminou também. E foi daí então que aconteceu a questão que eu perdi a minha mãe. Mas quando eu perdi a minha mãe, a gente tinha apenas eu estava solteira já há um tempo. E a gente começou a se aproximar, mas não nessa intenção de flertar. Isso. Mas na intenção de realmente construir uma amizade além do trabalho. Porque eu pretendia morar aqui em Recife, sozinha, para continuar estudando na faculdade, pois a rotina estava muito ruim para mim. Pegando o ônibus todos os dias, às 3 da tarde, chegando em casa mais de meia-noite, era super cansativo. Então, como eu estudava em Recife e morava no interior, eu precisava, de fato, ver um lugar para morar em Recife para ter mais qualidade de vida, até porque eu também trabalhava, isso me atrapalhava no meu trabalho, eu ficava limitada a pegar certas quantidades de textos por dia, que era bem menos, e recebendo muito pouco por causa disso. E aí, porque para quem não sabe, quem é redator, você recebe por texto que produz, então se produz mais, recebe mais, se produz menos, recebe menos, e assim que funciona.
E aí a gente começou a pegar uma amizade. Eu comecei a falar com ele sobre Recife, dizer que eu estava interessada em morar em Recife, que eu estudava. E essas coisas todas a gente começou a ter essa conversa assim de amizade mesmo, da minha parte ainda sem nenhuma intenção na época. Pois é. E aí a gente realmente só tinha umas conversas bem pontuais sobre assuntos bem específicos. Uma coisa que ela tinha costume de fazer era mandar música pra todo mundo que era editor dela. Ela mandava música pra mim. Gente, até hoje eu mando. Aí eu pegava e beleza, pegava e mandava músicas de volta pra ela. Olha, eu gosto dessa aqui, escuta essa. Tem uma letra bem bonita, é romântica. Aí, com exceção de uma que eu mandei pra ela, Gente, a música é bonita. Gente, detalhe, eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito comunicativa. Então, mesmo tendo uma relação totalmente profissional com ele, eu tentava ter uma boa convivência com ele. Assim como eu tentava ter com todas as minhas chefes antes dele e chefinho rápido que passou. Chefinho rápido. E aí eu sempre mantinha, não cheguei nem a ter boa relação com aquele menino, porque foi muito rápido. Mas assim, as outras pessoas que passaram por mim, eu sempre fui assim. Então, às vezes, na segunda-feira eu dizia, pra começar a semana legal, eu lembrei de você, ou então, vê essa música aqui, acho que tu vai gostar, e mandava. Pra ele eu fazia a mesma coisa, assim como eu faço até hoje, com o meu chefe e minha chefe, que eu tenho de 2 projetos. Então, eu sou esse tipo de pessoa, e não foi pra agradar, não foi pra chamar a atenção dele, não foi pra paquerar, pra dar em cima dele, pra flertar, nada disso. É só a pessoa que eu sou mesmo, e que eu sempre fui com todo mundo, e também seria com ele, porque ele era muito legal comigo, assim como outras pessoas que passaram também me chefiando, né? Inclusive, eu sou conhecida na empresa por ser desse jeito, então todo mundo sabe que eu sou muito comunicativa, então. Pois é. E vamos continuar a história. E aí a gente começou a trocar músicas, eu já tava solteira há um tempo, tá? Manhã já tinha ido pro céu nessa época. A gente começou a conversar quando Manhã já tinha ido pro céu e já tava solteira. Quem me conhece sabe, nessa época eu estava livre, bebê, para encontrar o amor da minha vida. E aí, por isso o que aconteceu foi que a gente começou a conversar e eu percebi que as nossas conversas começaram a ficar mais frequentes e ele começou a despertar em mim uma curiosidade de entender como ele era, dos gostos dele, e eu comecei a me apaixonar sem perceber. A gente conversava, tipo, uma vez a cada 2 meses e era conversa de 5 minutos. E aí foi ficando... Foi aumentando. Uma conversa a cada 2 semanas, uma conversa toda semana. E aí todo dia, oi, como é que tá? Tudo bem? Só que aí, eu achava que ele era casado no início, muito no início. Achava que ele era casado pela foto dele, enigmática, olhando numa quadra de basquete, olhando assim, sem mostrar direito o rosto. E eu achava de surpresa, um amigo meu, eu tava jogando basquete com uns amigos, e um foi lá e tirou a foto minha sem eu perceber. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a conversar com mais frequência e eu via que aquele canal de trabalho já não era suficiente pra gente continuar conversando, já que estava se tornando algo mais frequente. E eu fui, perguntei se ele tinha Instagram, ele disse que sim, mas mal utilizava e mal tinha foto lá, porque não era muito tirar foto e postar, até hoje ele não é. E aí eu disse, então vamos lá conversar, e eu comecei a mandar memes pra ele e a gente começou a conversar e foi aí que a gente começou a, de fato, gostar um do outro. Mas tinha um problema. Ele era católico e eu assembleana. Ele era católico, eu assembleana, ele de Recife e eu do interior. Então esses problemas pra mim eram, principalmente pelo fato de que ele era católico, era muito difícil. Porque católicos e assembleanos não poderiam pelas regras da igreja. A regra da Assembleia. Isso, as regras religiosas da Assembleia não permitiam isso. Não permitem namoro com outras denominações, com pessoas de outra religião. Não permitem. Pois é. E aí eu sabia disso, né? A gente tava apaixonado, já era. A gente tava apaixonado, só que assim, tipo, não tava muito não. Ele tava bastante, eu tava ponderando ainda. Porque quando eu descobri que ele era... Eu não ia me apaixonar logo de cara por ele, sem saber algumas coisas sobre ele. Como, por exemplo, a religião. Que era algo muito importante pra mim, até porque tem as regras da igreja, como eu falei pra vocês. E aí o que aconteceu foi que a gente, conversando sobre isso, eu comentei com ele que pessoas da Assembleia não se relacionavam com pessoas de outra religião. E pra mim, achava que a partir dali já não ia mais dar certo. Só que eu disse, não vou falar mais com ele,
vou evitar contato agora, porque eu já me apeguei um pouco, né? Tava começando a gostar dele. Não vou. Mas aí não deu certo. Simplesmente. Inclusive, ele também tentou se afastar de mim. Foi, tentei. Porque eu pensava, muito longe, uma hora, 3 horas de viagem. De ônibus, porque De passa em ônibus. várias cidades. Mas de Pois carro, é. 40, 30 minutos. 30, 40. Não, vida. É 1 hora e meia, mais ou menos. Vai, me que é menos. Mas enfim. Então, pra pegar portais, é diferente. Ah, e aí o que aconteceu é que a gente parou de conversar por 2 dias, depois voltou novamente. E aí eu perguntei pra ele se ele... Ele me explicou em relação a ele que ele era católico, mas já estava à procura de outra religião, que até tinha cogitado ir para a Assembleia uma vez, mas que não foi, até porque na casa dele todos são católicos, inclusive são pessoas que estão envolvidas na obra da Igreja Católica. E ele foi criado assim, né? Ele foi coroinha quando era menor, ele ajudava em relação à liderança de jovens da Igreja Católica. Então ele era muito envolvido, assim como eu também, sempre fui muito envolvida na Assembleia, professora de escola bíblica, maestra de crianças quando criança, auxiliar disso, daquilo, enfim, sempre cantava na igreja e participava de jograis e tudo mais, todo mundo que me conhece sabe. E aí foi uma coisa assim muito interessante, porque praticamente a criação que eu tive ele teve, só que de lados diferentes, de religiões diferentes. Não, religião mesmo, se mudava de denominação. É tudo cristão. Mas tem diferença, tem algumas coisas que um faz, o outro não. Sim, então, vertentes diferentes. E aí o que aconteceu foi que ele disse pra mim, isso já me deixou com um pouquinho de esperança. Mas eu não cobrei, eu não exigi nada. Verdade. Não exigi. Aí teve um momento que eu disse, ok, eu vou na Assembleia, vou ver como é, vou experimentar. E aí eu fui, gostei bastante, aí teve aquele momento final que pergunta quem Se quer aceitar Jesus. Aí eu tive uma conversa com um diácono, ele me explicou todos os processos, me falou, olha, você é católico, você acredita em Jesus? Sempre acreditei. Pronto, então não tem problema nenhum. Tem algumas coisas que os católicos fazem, de ritos religiosos que a gente não faz, você compreende isso? Compreendo. Então pronto, ele fez uma oração por mim, disse, tá tudo certo, meu amigo, você é meu irmão, na verdade. Então é isso. Foi assim. Foi assim que ele passou para a religião que eu sempre fiz parte desde que nasci, que é a Assembleia de Deus. Isso. E aí ele conversou com a mãe dele sobre essa decisão, não foi uma coisa assim, eu vou tomar essa decisão sem meus pais saberem, não. Conversou com a mãe dele, que era a pessoa mais próxima dele naquela época, e depois conversou com o pai também, deixou todos da casa cientes da decisão que ele tinha tomado. Todos respeitaram a decisão dele, mesmo meio que contra a vontade, de certa forma, porque eles também se desenvolveram na igreja, na religião deles, que eles estão, né, e são. Então, obviamente, que vai dizer, por mim não sairia não, mas já que é uma decisão sua, vou respeitar esse tipo de conversa. Por mim, eu gostaria que você ficasse, mas como é decisão sua... Outra coisa, muito polêmica. Sunamita, quer dizer que tu começou a conversar com ele, escondido do teu pai, porque naquela época só tinha meu pai, assim como hoje. Começou a conversar com ele escondido do teu pai porque ele era católico. Gente... O romance proibido. Romance proibido, totalmente escondido. Totalmente escondido. Meu pai não sabia nada. Mentira. Meu pai foi a primeira pessoa a saber de tudo. Eu contava tudo pra ele. Ele sabia de tudo. Eu sempre fui amiga do meu pai. E eu aprendi que, se não for pra ser amigo dos nossos pais, as coisas não funcionam bem. Eu aprendi isso quebrando a cara. Literalmente. Então, eu contava ao meu pai tudo. Meu pai, com muita paciência e com sabedoria, me falou, olha, vá conversando com ele. Quando ele foi pra Assembleia, meu pai perguntou, né, em relação a isso, se ele foi pra Assembleia, se foi porque eu pedi. Eu falei que não, e fui sincera e contei pro meu pai toda a nossa conversa. Inclusive, mostrei pra ele, e ele entendeu, e ele falou, filha, se for dizer será, vamos ficar orando, continue conversando se você gostar dele. E veja no que vai dar, e eu vou ficar aqui orando por vocês. Que se for de ser, se as pessoas acertam pra você, vai ser. E pronto, meu pai não implicou, meu pai não colocou barreira, meu pai não me proibiu de nada.
E foi isso que fez com que tudo funcionasse bem, porque foi transparente. Eu não me escondi, não omiti nada, absolutamente nada. E assim que eu conheci ele, comecei a conversar, eu perguntei à minha prima, lembra? Que falou que trabalhava nessa empresa e que me chamou pra trabalhar lá e que eu fiz... Kel, meu cupido. Fofinha. E aí eu perguntei sobre ele, já que ela convivia com ele no escritório. E ela me falou tudo, me passou toda a ficha dele. E aí Passou eu pude o perfil. entender. E aí eu pude juntar 2 mais 2, né? Com o que ele dizia que era. Quase caiu na cadeira. Com o que ele dizia que era, com o que ela disse que é, como ele era, e via se ele estava sendo sincero. E de fato, tudo que ele falou pra mim que era, ele realmente era assim. Porque eu não ia ficar mentindo também, não ia adiantar de absolutamente nada. Dizer, sou desse jeito, e aí quando conhecesse pessoalmente, cadê? Exatamente. Ia destruir tudo. Nossas conversas eram muito engraçadas, porque era tipo de amizade mesmo. Eu saberia também um ponto positivo sobre a pessoa certa pra mim, se a pessoa falasse pra mim, pra gente basear nosso relacionamento em oração, e a gente tivesse propósito de orar todos os dias juntos. Eu achava isso bonito, e ele me chamou pra isso. Eu não chamei ele. Eu não forcei nada, gente. Foi tudo muito natural, ou a conversa foi levando. Eu não forcei nada. Ele disse, vamos fazer isso também. Vamos orar também. A gente reserva um tempozinho final, quando a gente for dormir, a gente faz uma oração e aí, dormir. A gente prometeu a Deus, e a gente prometeu a nós dois, diante de Deus, de que todos os dias, independente de onde a gente estivesse, a gente ia orar juntos antes de dormir. Só se não desse por algum motivo, né? Tipo, a gente tá separado. Mas quando aconteceu, eu gravei a oração e mandei pra tu no Skype. Foi, eu lembro que ela tava lá na cidade dela, eu tava em Recife, e aí caiu a internet lá na minha casa, não conseguia de jeito nenhum. Eu tentei ligar por operadora também, a operadora não chamava por algum motivo, e aí não dava pra comunicar. E aí ela foi e gravou pra mim. Eu fiz a oração e gravei e mandei pra ele. E ele orou quando ouviu a minha oração. Então, a gente nunca deixou nenhum único dia de orar juntos por tudo, pela nossa família, pelo nosso futuro, pelo nosso relacionamento, pra saber se Deus estava abençoando ou não, por tudo, gente. Tudo que a gente tem, de fato, é fruto das nossas orações. Eu posso dizer isso com convicção. Outra coisa muito importante, sempre me respeitou. Ele nunca foi desrespeitoso comigo. Uma coisa muito importante, a gente fazia com que nosso relacionamento distante fosse presente, e a gente vai conversar sobre isso em um próximo vídeo. Mas ainda como a gente se conheceu na história, uma coisa muito interessante foi que a gente passou um tempo conversando. A gente não conversou uma semana e passou a namorar, não foi assim? A gente passou 3 meses direto, conversando todos os dias, sem parar, durante essas horas todas. E orando. Orando sempre. Nossa, vida, tinha dias que a gente amanhecia, né? A gente ia dormir de 6 da manhã, acordava de 8. 8 ou 9. Ia trabalhar. Ia trabalhar. A gente cochilava pra trabalhar. Eu dormia virado, trabalhava virado os dias. A gente conversou muito, é por isso que a gente até hoje conversa muito pra tudo. Né? Tem vezes que a gente, olha, deu X horas, vamos dormir? Vamos pra cama dormir? Vamos. Chega na cama, Vitor, aconteceu tal coisa no dia hoje que eu esqueci de contar. Quando veio 3 horas depois, a gente tá lá com a barriga doendo tanto rir. Vamos dormir agora, né? Vamos. Isso casados, tá? Isso casados, isso tipo ontem. E a gente é assim, a gente sempre foi assim. E aí uma coisa bem legal também, bem interessante, é que a gente passou muito tempo conversando, então a gente se conheceu muito, a gente conversou sobre muita coisa nossa, coisa que a gente tem expectativa de um futuro, enfim, tudo a gente conversou, inclusive até sobre os planos de Deus, o que a gente achava, como a gente era, as promessas de Deus para nossa vida, as coisas que a gente percebia que Deus tinha reservado para nós, que a gente queria no futuro, tudo, a gente conversou tudo, a gente passou assim, ó, o pano de chão e tudo, sabe? Foi dando um check em tudo. Tudo assim, conversou tudo, as diferenças, enfim, como a gente resolveria se a gente passasse por situação X ou Y. Quem ia levar o lixo para o lado de fora quando o caminhão estivesse passando. É isso. É bom conversar isso também, porque às vezes fica chato, né? Ô fulano, leva? Não, é tua vez. Define quem que vai levar. A gente conversava sobre tudo. E isso foi muito importante para o início do nosso relacionamento. E sem falar também, gente, o seguinte. A gente, depois que orou bastante durante os 3 meses,
ele pediu ao meu pai a permissão pra me namorar. Verdade. Ele pediu ao meu pai a permissão pra me namorar. Ele já tinha feito o pedido de namoro. Eu já tinha dito ao meu pai. Essa conversa de como foi o pedido de namoro, onde a gente tava, tudo isso vai ser em um outro vídeo. Esse é só falando como a gente se conheceu. E assim, a família da gente ciente de tudo. E aí, gente, foi assim que a gente se conheceu. Então, por enquanto é isso, pessoal. Como diria o Gaguinho. Enfim, gente. Ele era tipo roqueirinho. Muitas aspas. Muitas aspas, um pouquinho roqueirinho. Quando era católico, não era verdade. Eu sempre gostei de músicas que tivessem uma letra bonita. E sabe o que é mais doido? É que quem me conhece sabe. Ninguém nunca poderia pensar que eu ia me casar com uma pessoa que era católica e ainda roqueirinho. Ninguém nunca ia pensar. Ele não era roqueiro. Era só algumas músicas que ele ouvia que era de rock que ele gostava. Mas ele não era roqueiro, tá? Não Isso era. é uma brincadeira que eu tô fazendo aqui. Eu gostava de usar preto, mas era tipo preto normal. Igual a mim, também gosto. Não era aquela camisa maluca Não é, de banda. não é esse negócio satânico que vocês estão achando aí não, tá? Não. Sempre vestia. O pessoal gostava de músicas de rock que tinham letras bonitas. Detalhe, eu dizia a Deus que queria um marido que usasse roupa, a camisa e uma terceira peça. E é o estilo dele. E eu era apaixonada nesse estilo. Inclusive meus amigos sabem muito bem disso. Também contaremos, tá? O restante da nossa história tem muita coisa. A gente vai contar pedido de namoro, noivado, casamento, que é a mesma coisa o pedido, né? Noivado e casamento é o mesmo pedido. A gente vai contar nosso primeiro encontro, como foi. A gente vai contar algumas coisas, que a gente também vai expor tudo. E vocês vão conhecer um pouquinho mais da gente, nesse sentido. Pra quem fica perguntando, como vocês se conheceram? Tá aí esse vídeo, tá? Aproveita. Pequeno spoiler, no pedido de namoro teve até fogo de artifício. Teve fogo de artifício. Aqui é produção, meu amor. Beira-mar. Tchau, gente.